Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de planta humanizada para Photoshop. Na primeira aula a gente viu como importar a planta para o Photoshop para a gente poder fazer a humanização, tá? Então aqui está a nossa planta em PDF já importada para o Photoshop. A primeira coisa que a gente tem que fazer é usar algumas texturas, tá? Se vocês ainda não tiverem as texturas baixadas, vocês podem baixar, né, pelo Google algumas texturas. A gente vai começar pintando as paredes, tá? Eu recomendo pintar as paredes em tom de cinza ou preto. Normalmente eu utilizo preto. Então aqui eu tenho uma pasta com algumas texturas, tá? Preto, né? É só vocês digitarem lá no Google cor preta. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente arrastar a pasta, a textura, para dentro do arquivo, tá? Dentro do Photoshop. Clicar nessa opção aqui, essa primeira opção aqui que é mover. Clica, inserir. E a textura já vai estar inserida no arquivo, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Para todas as texturas que a gente for fazer, o procedimento é o mesmo, tá? Eu vou só centralizar ela aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se a seleção está sobre a textura. Aqui tem opacidade, tá? A gente vai mexer nessa opacidade e vai deixar a opacidade 0, porque eu não quero ver essa textura, senão ela vai me atrapalhar na hora que eu for selecionar a área que eu quero. Clico agora na minha planta humanizada, tá? Nessa aba aqui do Photoshop, vocês vão ver que tudo que vocês forem inserindo vai aparecer aqui, tá? Nessa aba aqui de camadas. Então, vocês clicam aqui na aba planta humanizada, vem aqui nessa ferramenta da varinha, tá? Que é a terceira ferramenta após a ferramenta mover. Clica nela, tá? Antes de clicar nela, eu vou dar um ESC. Clica aqui na planta humanizada com o botão direito e rasterizar a camada. Essa camada da planta humanizada, ela tem que estar rasterizada para a gente conseguir selecionar, para poder fazer a pintura da planta. Então, rasterizar a camada. Agora, eu vou dar um zoom. Então, para dar um zoom é Ctrl+, certo? E eu vou selecionar as paredes. É só clicar dentro. Então, aqui eu já selecionei a primeira área da pintura. Para selecionar as outras, eu tenho que segurar o Shift e ir selecionando as outras áreas, tá? Aqui vai ser a soleira, né? Que a gente pode pegar uma textura de granito ou mármore para a gente trabalhar a soleira. Então, eu vou pintar de preto só a alvenaria mesmo, tá? Aqui vai ter outra soleira. As janelas a gente não vai pintar e o painel a gente vai colocar um tom amadeirado. Então, deixa eu dar um Ctrl-. A gente pode observar que todas as paredes estão selecionadas. A gente clica novamente no preto com o esquerdo do mouse, apenas um clique. E clica aqui dentro do nosso desenho com o botão direito no mouse, em cima da seleção, em alguma seleção que foi feita. Clica com o botão direito do mouse e vai ter aqui, ó, camada via cópia. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova camada, que é uma cópia da camada preta, certo? Só que com essas áreas selecionadas agora. Então, camada via cópia. Então, essa camada, ela apareceu aqui. Então, por que eu não consigo ver essa camada? Porque ela é uma cópia da camada preta que está na opacidade 0. Tanto que essa camada nova que foi gerada também está na opacidade 0. Então, para a gente conseguir visualizar, a gente clica aqui na opacidade e aumenta a opacidade. Então, é visível agora que a gente acabou de fazer a pintura em toda a alvenaria da nossa planta, tá? Na cor preta. Se eu quisesse trabalhar uma cor cinza, a mesma coisa. Eu baixaria uma textura no Google, na cor cinza, aplicaria aqui, e aqui nesse layer da planta humanizada, ia rasterizar a camada e ia fazer a pintura do mesmo jeito, tá? Então, é basicamente isso. Esse processo se repete diversas vezes, tá? Para deixar a planta um pouco mais destacada, essa alvenaria, a gente pode vir aqui com o botão direito em cima da camada que você criou. O ideal é até renomear essa camada. Eu vou colocar paredes, para a gente conseguir localizar, né, com facilidade quem é aqui, porque conforme a gente for inserindo texturas, blocos aqui dentro, vai ficar muita informação aqui, tá? Então, o ideal é que vocês sempre estejam renomeando. Então, paredes. Então, o que é que normalmente eu faço nessa camada paredes? Clica com o botão direito do mouse, opções de mesclagem, e a gente sempre coloca sombra projetada, porque dá um efeito.
É um efeito mínimo, mas dá para se notar que faz uma certa diferença no resultado final da planta. E contorno e chanfro em tile. A gente sempre deixa essas opções. Ok. Então, assim, eu vou dar um Ctrl mais para a gente poder observar melhor. É nítido aqui, ó, que já tem um efeito aqui de sombreamento que não tinha antes, tá? Em alguns pontos a gente consegue notar isso bem nítido, certo? Então, a gente já fez a pintura de toda a alvenaria, tá? Vamos fazer a pintura agora do painel, né, em madeira, e a gente vai escolher o piso que a gente vai trabalhar em toda a planta. Para o painel, a gente pode utilizar um tom amadeirado. Pronto, a gente pode usar esse tom aqui, esse wood, para trabalhar aqui no painel, e esse tom aqui um pouco mais escuro a gente pode testar para o piso. Então, a mesma coisa, eu insiro a textura, arrasto a textura, clico no mover, inserir. A textura está inserida no meu desenho. Eu só tenho que me certificar que essa textura, ela tá em cima da área que eu quero cobrir, tá? Que tá bastante, né? E outra coisa também que a gente tem que se preocupar é com o fator de escala da textura. Observem que é uma área mínima que eu quero fazer a pintura, então eu não posso deixar minha textura tão distorcida, né? Eu vou selecionar, para selecionar qualquer textura é Ctrl T, tá? A gente seleciona e com o Shift eu consigo diminuir a textura de forma proporcional, tá? Por que eu faço isso? Para a textura ficar, quando a textura for inserida no objeto, ficar mais proporcional, porque as texturas como madeira ou cerâmica, elas têm um desenho dentro da textura, né? Aqui na textura de madeira eu consigo ver as ranhuras da própria madeira. Então, o ideal é que essas ranhuras elas fiquem proporcional dentro do objeto que eu estou querendo fazer a pintura, tá? Então, esse tamanho já está o suficiente. Eu me certifico que eu estou com essa seleção aqui, né? É essa textura que está selecionada. Então, o que é que eu faço? Diminuo a opacidade. Volto lá para minha planta, seleciono minha planta. É importante isso, tá? Para eu poder pintar a planta, eu preciso estar com ela selecionada. Venho na minha varinha, vou dar um Ctrl mais para não errar. Isso é muito importante também. Sempre trabalhe dando zoom na planta, porque fica mais fácil de você selecionar. E acabei de selecionar o painel que eu quero pintar em madeira. Volto para a textura que eu escolhi, que está em opacidade 0, né? Clico aqui em cima da seleção com o botão direito, camada via cópia. Então, foi feita uma camada via cópia, eu posso já renomear e chamar ela de painel. E esse painel ele não aparece porque ele está com opacidade 0 e essa opacidade eu vou ter que aumentar. Então, agora eu já consigo visualizar o painel em madeira, que eu já posso vir aqui em opções de mesclagem, sombra projetada. Essa sombra projetada, recomendo vocês sempre deixar 100% e na cor preta, tá? E marco a opção chanfro e contorno. Ok. Posso diminuir, Ctrl menos. Então, vocês já conseguem ver que a planta ela já vai ganhando outra cara, né? Então, vamos testar agora o piso para finalizar essa primeira aula. Vamos colocar as soleiras, porque a gente tem esse mármore aqui num tom mais clarinho, que eu acredito que fique melhor aqui nas soleiras, tá? Então, vou colocar aqui. Então, eu arrasto, clico na opção mover, inserir. Vou diminuir bastante, tá? Porque senão vai ficar desproporcional a soleira. Vou rotacionar ela. Para rotacionar, eu vou voltar. Para rotacionar, é simples. É só selecionar a textura, eu clico com o botão esquerdo do mouse em cima da textura, me certifico que ela está selecionada, tá? Ctrl T. Quando você vê que houve a seleção, você só encosta o mouse em uma das extremidades da figura e você vai ver que a opção de rotação ela já aparece. Pressiono o Shift e vou rotacionando até atingir os 90 graus, que é o que eu quero aqui. Então, eu clico aqui novamente no mover, inserir, tá? Porque ele acabou de ver que a textura ela foi modificada, então ele está me perguntando se realmente eu quero manter essa modificação. Eu clico em sim, digo que eu quero inserir e arrasto para onde eu quero. Então, eu vou ter uma soleira aqui.
Eu vou duplicar agora essa textura para aplicar ela aqui. Então é só clicar na textura que está selecionada com o botão direito do mouse e duplicar camada. Ele vai perguntar se eu quero duplicar com o mesmo nome, eu digo que sim. Ele só gera o mesmo nome, no final ele coloca copiar, né, porque é uma cópia do primeiro. E essa cópia está exatamente aqui, uma em cima da outra. É só eu arrastar, que eu já vou conseguir mover para onde eu quero. Então, eu tenho agora as duas soleiras já aplicadas. Clico novamente no botão mover para confirmar que eu quero fazer, certo? Então, tá, as duas texturas estão aplicadas no local, certo? Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos agora aplicar as duas, tá? O que é que a gente pode fazer? A gente pode mesclar. O que seria mesclar? É agrupar, tornar essas texturas uma camada única. Então, eu clico na primeira, com o Shift, clico na segunda, eu tenho as duas selecionadas, certo? Clico com o botão direito do mouse em mesclar camadas, aqui embaixo, mesclar camadas. Elas passam a ser uma camada única. Eu vou desativar esse símbolozinho, ele ativa e desativa a camada, torna ela visível ou invisível. Então, eu vou desativar só para vocês verem que elas agora são uma coisa única, tá? Então, mantenho ela selecionada, diminuo a opacidade, tá? Para poder fazer a pintura do mesmo jeito que eu fiz a pintura da alvenaria e do painel. Então, vou lá na minha planta humanizada, dou um Ctrl+ para aumentar meu zoom e melhorar, né, para poder pintar certo. Venho na minha varinha mágica. A varinha mágica ela serve sempre para você selecionar a área que você quer fazer a pintura, tá? Repetindo, ela é o terceiro elemento depois da ferramenta mover. Se por acaso ela não aparecer, tiver aparecendo essa opção aqui, que é a ferramenta de seleção rápida, é só vocês clicarem aqui nessa setinha que tem e ativar ela novamente, que é a ferramenta varinha mágica, tá? Então, agora ela está ativada. Eu clico na minha primeira soleira, vou descendo, com o Shift pressionado para eu conseguir selecionar mais de uma área, eu clico na segunda, Ctrl-, observo que as duas estão selecionadas, volto lá na textura que eu já mesclei, com o botão direito, crio uma camada via cópia. Está com opacidade 0, aumento a opacidade e já posso renomear. Soleiras, certo? Se quiser apagar, normalmente eu não apago, mas se quiser apagar as texturas de origem, né, pode apagar, porque elas estão em opacidade 0 e elas só estão aqui, ó, certo? Mas elas não aparecem no arquivo, tá? Normalmente eu não apago, mas pode apagar, isso aí é opcional. Então, aqui nas minhas soleiras eu também vou colocar o efeito, sombra projetada, contorno, certo? Então, a gente já fez a alvenaria, o painel e as soleiras, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar pisos e depois, posteriormente, a gente vai começar a colocar objetos como janela, portas e os móveis, tá? Então é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima aula.